pastor que eu quero seguir. Paz do Senhor, os irmãos, graças a Deus, estamos aqui na presença do Senhor, para juntos adorarmos a Deus. Os irmãos estão de pé, vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 3 a 24. 1 Samuel, capítulo 9, versos 3 a 24. Depois nós vamos para o capítulo 10, verso 1 a 10. Samuel 9, 3 a 24. Os nossos internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, abra também a sua Bíblia para você acompanhar. Tivemos uma ameaça de chuva, só de ameaçar a chuva a internet já fica desse jeito, um caso complicado, né? Difícil. Se porventura cair aí, internautas, é porque tivemos aí uma ameaça de chuva, pode ser nesse sentido. Estamos em fé que vai dar certo. E perderam-se as jumentas e quis, pelo que disse quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Por depois passaram a terra de Saali, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhes disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, quem levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus, e subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? Responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas
te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião. Dizendo eu: Tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Agora, capítulo 10, versos 1 a 10. Então tomou, daquele outro jeito está no melhor, Celso. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te, pois, de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e te chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos e pão, e o outro um odre de vinho. Te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, e tomarás a sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles.
Agora o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, está lendo também, e depois 2 Coríntios 13 e 5, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 2 Coríntios 13 e 5, e depois por último Efésios 5, 18. 2 Coríntios 13 e 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Agora por último Efésios 5 e 8. Porque no outro tempo erais trevas, é 18, desculpe. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Vamos 17 também. Vamos estar orando nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da sua presença que nós estamos, temos lido esses textos da sua preciosa palavra, que o Senhor, pela sua infinita e grande misericórdia, venha preparar os corações para receber com alegria a sua palavra que será ministrada. Abra a luz do conhecimento de cada um para que entenda a sua palavra. Estou aqui na condição de ministro teu, de profeta teu. Use-nos como instrumento de poder, com a graça do seu Espírito Santo. Senhor, abençoa poderosamente aqui a nossa cidade, o nosso município de Santa Terezinha, o nosso estado de Goiás, bem como, Senhor, a nossa nação brasileira. Pai Celestial, reaquece a economia financeira no nosso município, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação brasileira. Abençoa, Senhor eterno, Pai Santo, ó Deus, a economia da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Reaquece, Senhor, a economia financeira no nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor esteja agindo, abençoando poderosamente também a nação de Israel, fazendo presente na autoridade do teu nome, que a tua presença seja derramada abundantemente, Senhor, e assim eu ministro a tua bênção sobre todos. Seja conosco, fala conosco de uma forma profunda, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Podeis assentar, muito obrigado. Tivemos aí essa forte ameaça de chuva. Pensei que ia chover bastante hoje, mas ainda não, né? Apesar de que teve alguns lugares aqui na cidade que choveu, né? Porém, aqui na casa pastoral, aqui na igreja, aqui só deu alguns pingos, né? Mas acredito que logo vai acontecer chuva aí para a glória do nome de Jesus, né? Muito bem, pessoas, nós vamos estar falando hoje sobre esse tema. O Espírito Santo de Deus muda a vida do ser humano. O Espírito Santo de Deus muda a vida do ser humano. Quando nós falamos sobre Espírito Santo, vem de um termo hebraico, Ruach Kadosh, terceira pessoa da Santíssima Trindade. É um ser dotado de personalidade e vontade próprias. Possui os mesmos atributos morais e espirituais que tem o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade própria. Assim como o Pai e o Filho têm os seus atributos, o Espírito Santo também tem, não é? A palavra mudar é alterar, modificar, transformar. E vida é, falando no sentido físico,
é o tempo decorrido entre nascimento e morte. E ser humano é ser animal dotado de razão e inteligência, criado por Deus com o intuito de adorá-lo. Então vemos aí cada palavra desse temário, o Espírito Santo de Deus muda a vida do ser humano. Aqui na introdução eu coloquei o seguinte, está mudando aí? Eu não trouxe para cá Na introdução eu coloquei o seguinte: quando a pessoa se enche do Espírito Santo de Deus, a sua vida é mudada por completo, passa a andar e viver conforme a vontade do Espírito, né? E a permanência do Espírito Santo na vida da pessoa depende da submissão desta aos ditames da palavra de Deus e vontade do Espírito. Quando o Espírito Santo ele enche a pessoa do seu poder, da sua graça, o que acontece com essa pessoa? A sua vida ela é mudada por completo, passa a viver conforme a vontade do Espírito. É por isso, irmãos, que às vezes acontece muito em congressos, né? Principalmente congressos de jovens. Às vezes há situações que acontecem nos congressos de jovens que, quando estão lá dentro do local do culto, saltam para cima e pulam, às vezes cai no chão, aparentemente parece que está se enchendo do Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes você vê essas pessoas lá fora, quando termina o congresso, agarrado um rapaz com a moça, de quase entrando um dentro do outro. Será que essa pessoa, há um tempo atrás, ou seja, há minutos atrás, quem sabe hora atrás, quando estava lá dentro do culto, será que ela se encheu de fato do Espírito Santo de Deus? Será que era o Espírito Santo de Deus que encheu ela? Não era. Porque quando o Espírito Santo enche a pessoa, do seu poder, da sua graça de verdade, o que acontece? A vida da pessoa ela é mudada por completo. Ela é mudada por completo. E agora, a permanência do Espírito Santo na vida da pessoa é outra questão. Para o Espírito Santo permanecer na vida da pessoa, o que tem que acontecer? Essa pessoa, ela tem que submeter a palavra de Deus, ela tem que estar sendo permitindo que Deus, através da sua palavra, possa continuar agindo na sua vida, não é? E ela tem que estar sendo submissa aos ditames da palavra de Deus, porque a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, mas se porventura ela voltar à prática do pecado, o que vai acontecer com essa pessoa? O Espírito Santo vai se entristecer e vai sair da vida dessa pessoa. O primeiro tópico aí do nosso estudo: o Espírito Santo de Deus mudou a vida de Saul. O primeiro item desse primeiro tópico: Saul saiu de casa à procura de jumentas de seu pai. Nós vemos aí o texto, no capítulo 9 de 1 Samuel, os versos 3 e 4, vai estar dizendo que Saul saiu com o seu moço, saíram para procurar as jumentas de seu pai que havia se perdido, não é? Agora, pensa bem, a pessoa sair com um objetivo e depois, no meio da estrada, tudo mudar completamente. Tudo mudar, não é? Eles saíram para buscar essas jumentas. Já tinham andado 3 dias e não tinham encontrado essa jumenta. Por onde eles passaram, ninguém tinha notícia dessas jumentas. Ninguém sabia dizer para eles aonde estavam essas jumentas. Ninguém tinha visto elas. Segundo item: a
convite de seu moço, encontraram com o profeta Samuel, a fim de buscar uma pista das jumentas perdidas. Aí, quando Saul já estava perdendo a paciência, perdendo o intuito de continuar na busca, inclusive também preocupado com o seu pai, vamos voltar para casa, porque já tem dias que nós saímos de lá, e não encontramos as jumentas, depois meu pai ficar preocupado conosco também. Só que, quando Saul estava pensando em voltar, o seu moço disse para ele: olha, aqui nessa cidade que nós estamos, tem um homem de Deus, e o que ele fala, cumpre devidamente. Vamos lá conversar com ele. De repente ele tem para nós uma pista qualquer dessas jumentas. De repente ele pode nos dar uma forma de encontrar essas jumentas. E ali foram, não é? Foram, e aqui no item 3, do encontro com o profeta Samuel, toda a caminhada, os pensamentos de Saul foram mudados. E também aconteceu o inesperado, foi ungido rei sobre Israel. Pensa bem, um homem que foi procurar jumenta e volta rei para casa. Não pode um negócio desse? Veja como os caminhos de Deus na vida da pessoa, irmão. Saiu para procurar jumentas, não encontrou jumentas, mas encontrou um profeta de Deus. E quando encontrou o profeta de Deus, mudou completamente a sua história. Inclusive, voltou com a unção de rei para a sua casa. Interessante, né? Interessante. Com o encontro com o profeta, mudou tudo. Os pensamentos de Saul mudaram, mudou tudo. Inclusive o inesperado aconteceu, foi ungido rei sobre Israel. Quarto item: após ser ungido rei de Israel, Deus mudou todo o itinerário da vida de Saul. Aí ele não foi nem para a casa dele. Aí ele foi agora determinado pelo profeta Samuel, foi procurar um rancho de profetas, porque lá ele seria cheio do Espírito Santo de Deus, né? Quando fala, na realidade era uma escola de profetas. Samuel, ele fundou algumas escolas de profetas, e ele instruía essas pessoas para estar no ofício profético, não é? E ali Saul procurou, foi orientado pelo profeta Samuel para procurar um desses lugares, e ali ele seria cheio do Espírito Santo, como de fato aconteceu, né? O segundo tópico aí do nosso estudo, né? Infelizmente, Saul não prevaleceu dos conselhos de Deus. Infelizmente, ele não prevaleceu nos conselhos de Deus. Primeiro item desse segundo tópico: enquanto Saul obedeceu às diretrizes do Espírito Santo de Deus, teve um reinado bem sucedido. Vamos ler aí capítulo 11, versos 6 e 7 de 1 Samuel. Enquanto ele obedeceu as diretrizes do Espírito Santo de Deus, ele teve aí um reinado bem sucedido. 1 Samuel capítulo 11, versos 6 e 7, que diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e aconteceu, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul, e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu um temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Olha aí, enquanto ele seguia as diretrizes do Espírito Santo de Deus,
enquanto ele seguia as orientações do profeta Samuel, ele teve um reinado bem sucedido. Porém, infelizmente, isso não continuou acontecendo. Segundo item do segundo tópico: quando Saul subestimou os conselhos do profeta Samuel e os mandamentos de Deus, caiu em descrédito, perdeu o reino e também a vida. Olha que situação. Só foi ele começar a subestimar os conselhos do profeta Samuel, as orientações que Deus passava através do profeta para ele. O que aconteceu? Ele também desobedeceu os mandamentos de Deus. O que aconteceu com Saul? Caiu em descrédito, perdeu o reino e por fim perdeu a vida. Olha aí, irmão, como é que o negócio é sério. Quando a pessoa deixa de acatar as diretrizes, né, da palavra de Deus em sua vida, é uma situação complicada. A partir do momento que Saul subestimou, começou o primeiro teste que Samuel fez com Saul. A sequência daquele texto que nós começamos lendo. O que Samuel falou para ele? Você vai ficar lá e vai me aguardar 7 dias. E eu vou chegar lá para sacrificar o Senhor. E depois, ou seja, eu vou chegar lá para te instruir o que você deve fazer. Só o que foi que aconteceu com Saul? Ele não teve paciência de esperar o profeta chegar. Ele tomou decisões que não cabia a ele como rei, e sim como alguém, como profeta. Ele não poderia tomar aquelas atitudes de sacrificar ali oferecer aqueles sacrifícios, não é? Ele não suportou. Samuel já atrasou um pouquinho, provando a vida de Saul, provando a paciência dele, para ver se ele realmente iria esperar ele para dar as instruções. E Saul não passou no teste. Aí foi o primeiro ponto negativo, irmão. Saul era um homem precipitado, irmão. A precipitação, ela infelizmente coloca a pessoa numa situação difícil. Nós nunca podemos precipitar, irmão. Podemos ser precipitados. Toda pessoa que é precipitada, ela infelizmente cai em situações que poderiam ter sido, que não cabia ele cair ali. Ele poderia se livrar de cair naquelas situações. E Saul era uma pessoa precipitada, ele não tinha paciência. Não tinha paciência suficiente. Não é? Então, ele, depois que ele subestimou os conselhos do profeta Samuel e os mandamentos de Deus, caiu em descrédito, perdeu o reino e também perdeu a vida, conforme esses textos aí nos ensinam. 1 Samuel 13, 14, 15, 10 e 11, 16 primeiro, 31 a 6. Terceiro, quando Saul percebeu que Deus o havia rejeitado, passou a invejar e perseguir a Davi, que possuía o Espírito de Deus em sua vida. Olha aí, ele perdeu o que era mais precioso na sua vida. Perdeu o Espírito de Deus nele, através da desobediência que ele começou a desobedecer. O Espírito de Deus saiu da vida dele. E aí nesse interim, Deus falou com Samuel, e Samuel ungiu Davi como rei. Porém, Davi demorou a, de fato, assumir o reino, não é? Mas nesse interim, aí Davi já foi ungido como rei, e Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus, e Saul tinha perdido o Espírito Santo de Deus. Aí quando ele começou a ver as vitórias que Davi tinha, não é? E o próprio povo que confirmava isso, nós vemos aí no texto, não é? De 1 Reis 18, 7 a 16,
quando as mulheres começam a clamar, né? Sendo que Davi foi vitorioso pelos seus milhares, mas que Saul, né? Ele foi milhares, porém Davi 10 milhares. Aí começou o ciúme, né? Aí começou um espírito de ciúme, e através disso surgiu uma inveja. E agora Saul começou a perseguir a vida de Davi, querendo tirar a vida dele, não é? Conforme 23, 14, 15 de 1 Samuel fala sobre isso. Ele passou a perseguir a vida de Davi, porque ele começou a ter inveja do que Deus usava Davi, e Davi começou a crescer no reino. Deus começou a dar ele vitória nas suas guerras, e o povo reconhecendo isso. E aí Saul ficou invejoso, né? Ele começou a ter inveja de Davi. Irmão, a inveja, inclusive foi falado muito aqui na escola dominical domingo sobre a inveja. A inveja, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. O que é inveja? É um sentimento desenfreado, irmão, que entra no indivíduo, né? Com o desejo de possuir o que outra pessoa tem e que ele não possui. E quando ele não consegue possuir aquilo, ele fica perseguindo aquela pessoa que possui, porque ele não pode possuir. Sabe, irmão, que tem pessoas invejosas. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa compra um carro, adquire um automóvel, e aquele automóvel é muito bom e tal. De repente, uma outra pessoa que gostaria de ter um automóvel semelhante, mas que não pode comprar. Sabe, irmão, que o invejoso, ele é capaz de tomar atitudes indevidas com aquele bem daquela pessoa. Eu já vi acontecer fato, irmão, de pessoa envolvida pelo espírito de inveja no veículo, pegar uma tampinha de garrafa, e riscar aquele carro daquela pessoa todinho. Eu não posso, e ele também, eu não quero que ele pode. Risca o carro todinho daquele indivíduo, simplesmente movido pelo espírito de inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. E aí Saul desobedeceu a Deus, não obedecia mais o profeta Samuel, e a vida espiritual dele só foi cada dia pior, né? E ele agora passou a enciumar de Davi, a invejar Davi e a querer matar Davi. Chegou até mesmo convocar o exército de Israel para perseguir Davi. Pode um negócio desse? Isso tudo por quê? Por causa do espírito de inveja. E a situação era tão tremenda que disse que um espírito mau vinha e se apossava de Saul. E sabe como é que ele se livrava deste mal? Através de Davi mesmo. Mandavam chamar Davi, e Davi vinha e tocava a sua harpa, as melodias com a sua harpa, aonde Saul estava. E quando Saul ouvia aquelas melodias tocadas por Davi, aquele espírito mau se retirava dele e ele conseguia se repousar. Olha que situação. Quarto item desse segundo tópico. Infelizmente, Saul morreu completamente divorciado de Deus. O capítulo 28 de 1 Samuel, dos versos 7 a 10, diz que a situação espiritual dele se degradou tanto
E sabe o que Saul teve a capacidade de fazer? Ele teve a capacidade de procurar uma feiticeira. Ele procurou uma pessoa que praticava magia. Ele teve a capacidade de fazer isso. Tal era a situação espiritual dele, aonde ele chegou, ao fundo do poço. Ao fundo do poço. No capítulo 28, ele estava preocupado com os inimigos que estavam acertando ele, e ele preocupado, e pelo estado espiritual dele, que Deus não falava mais com ele. Porque Deus é o seguinte, Ele fala com a pessoa, depois que a pessoa sai fora dos caminhos da presença dele, Ele tenta advertir a pessoa, mas se a pessoa continuar na prática do pecado, com o coração endurecido, aí sabe o que Deus faz? O que está escrito lá em Romanos capítulo 1, Deus entrega a pessoa aos seus próprios desejos. E aí, quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios desejos, aí ele desce no mais profundo do abismo. Porque Deus, a princípio, tentou falar com aquela pessoa, tentou advertir ela, tirar ela da prática do erro, colocar ela novamente no caminho, mas ela não quis. Foi o que aconteceu com Saul. Veja aí, ó. 28, 7 a 10. Vou ler a partir do 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por mim e nem por profetas. Por que Deus não respondeu? Porque ele estava completamente divorciado de Deus. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Olha aí aonde Saul chegou. Completamente divorciado de Deus, por causa das suas práticas errôneas. Agora busca Deus no momento de aperto, mas Deus não vai ouvir mesmo. A pessoa está lá na sua prática de pecado. Para Deus, tem uma forma de Deus ouvir quem está na prática do pecado. Primeiramente, acertar o seu passo com Deus. Senhora? Exatamente. Então, aí a sequência do texto, porque Samuel já tinha morrido, irmão. Samuel já tinha morrido. E aí o que acontece? A feiticeira pergunta para Saul: quem é que você quer que eu mande para conversar com você? Estou falando nossas palavras aí. Aí eu quero Samuel. E veio um demônio lá dos infernos e fez o papel de Samuel. Irmão, sabia que o diabo, ele sabe imitar qualquer pessoa?
qualquer pessoa, ele sabe imitar. E ali, aquele demônio falando como se fosse o profeta Samuel. O profeta Samuel já tinha morrido e estava com Deus, no paraíso de Deus. Não é? E ali, veja bem a situação da pessoa, completamente desviado. Como a missionária falou aí, amanhã você estará comigo. Olha bem, o diabo falando, estará comigo, né? Olha a situação. Falando para Saul que amanhã, a essas horas, Saul estaria com ele, com o demônio, e não com Deus. A situação espiritual da pessoa, irmão. Infelizmente, Saul morreu completamente divorciado de Deus. Vamos agora para o terceiro tópico. O horário passa tão rápido. O Espírito Santo de Deus muda a vida da pessoa. O primeiro item desse terceiro tópico: quem procurar se encher com o Espírito Santo de Deus poderá ter a sua vida mudada por ele. Como ele mudou a vida de Saul, lá no capítulo 10, verso 9, Deus mudou a vida dele. Diz que mudou ele a vida dele de outro homem. Só que ele não permaneceu servindo o Senhor. Assim como pode acontecer com qualquer pessoa. João 14, 26, nós lemos, 2 Coríntios 5, 17. Agora tem uma coisa: o Espírito Santo respeita o nosso livre-arbítrio, só muda a vida de quem permite ser mudado. Deus, irmãos, Ele não arrebata corações. Ele não arrebata. Deus, o Espírito Santo de Deus, não é ladrão e nem salteador. O ladrão e o salteador, quando ele quer entrar numa casa, ele arromba a porta, ele arromba a janela, ele entra pelo telhado, ele fura a parede, ele arruma uma forma de entrar. Ele entra de forma forçada. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele só entra na nossa vida se nós abrirmos a porta. Ele só muda a vida de alguém que interessa ser por ele mudado. Ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. E o que é livre-arbítrio? Faculdade que nos capacita a escolher entre o bem e o mal. Conforme o uso que fizermos deste instrumento, prestaremos contas ao Supremo Juiz no último dia. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Foi exatamente o que aconteceu no princípio lá. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, pastor? Sabia. Por que ele não impediu? Porque ele queria que o homem o servisse de livre e espontânea vontade, não forçado. Ele não queria que o homem arguisse com ele no futuro. Ah, mas o Senhor me programou. Eu só posso ir aonde o Senhor me deixou programado para ir. Ele dotou o ser humano de razão e inteligência. É o que difere nós dos animais irracionais. Não é? Nós somos animal racional, ou seja, temos razão, temos inteligência. Isso é que nos difere dos demais animais. E Deus nos dotou disso. Ele não nos programou como o homem está aí fazendo os robôs. São programados. Não é? Você vê numa montadora de veículos, não sei se você já teve a oportunidade de ver aí um programa televisivo lá, aqueles robôs trabalhando um pertinho do outro, e eles não se embaraçam com o outro, cada um faz o seu serviço, e tudo ao mesmo tempo, numa mesma plataforma ali, todo mundo trabalhando, tudo junto, e nenhum se embaraça com o outro.
Eles foram programados para aquilo, mas eles só vão aonde eles foram programados. E se Deus não tivesse dotado nós de livre-arbítrio, o ser humano depois podia arguir com ele: olha, o Senhor nos programou, o Senhor não nos deu liberdade de escolha, para escolhermos aquilo que queremos. Deus então ele respeita isso. Respeita. E o Espírito Santo também respeita. O Espírito Santo só muda a pessoa de quem quer ser mudado. Ele respeita o livre-arbítrio. E aí quem quer ser mudado vai ter que fazer o quê? Vai ter que buscá-lo. Né? Vai ter que buscá-lo. Terceiro item: não se embriague com o vinho deste mundo, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Já falamos bem recente sobre esse assunto, né? Efésios 5:18. Vocês já viram que o Espírito Santo ele vai entremeando os assuntos? É uma sequência. É uma sequência. Quarto item: o Espírito Santo de Deus permanece em nossa vida enquanto submetermos a sua palavra e vontade soberana. Ele só permanece em nossa vida enquanto estivermos submetendo a palavra de Deus e a vontade soberana dele. A partir do momento que nós deixarmos de lado, ele então se retira de nós. 5. Faça uma autoanálise em sua vida. O Espírito Santo ainda está em você? Permita ele mudar toda a sua vida e não o atrapalhe. Esse versículo aí de 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, esse versículo é muito profundo. É muito profundo. O versículo lá está dizendo que nós temos que procurar Cristo na nossa vida. Nós temos que procurar Cristo em nossa vida. Se porventura nós encontrarmos Ele na nossa vida, tudo bem. Eu estou aqui interpretando o versículo para os irmãos nas nossas palavras. Aí Paulo está pedindo para nós procurarmos Cristo em nossa vida. Se encontrarmos Cristo em nossa vida, muito bem. Mas se não encontrarmos Cristo na nossa vida, diz o versículo lá o quê? Que estamos reprovados. É isso que está falando o versículo lá. Eu tenho que procurar Cristo na minha vida. Se caso eu não encontrar Cristo na minha vida, eu sou reprovado. É isso que está falando no versículo aí. É isso que está falando. Então, faça uma autoanálise na sua vida. O Espírito Santo ainda está em você? Permita ele mudar toda a sua vida e não o atrapalhe. Dá liberdade para ele. E a conclusão aqui: o Espírito Santo de Deus quer mudar a sua vida por completo. Permita ele concluir toda a obra que ele quiser. Seja obediente e submeta a sua vontade soberana. Fazendo assim, você terá sucesso em todas as áreas de sua vida. Olha aí, o Espírito Santo quer mudar a nossa vida por completo. Agora, nós precisamos permitir que ele faça isso conosco. Precisamos permitir que ele faça a obra que ele quiser em nós. Não é? Precisamos submeter a vontade dele. Fazendo assim, com certeza teremos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Amém? Essa foi a palavra que Deus moveu ao nosso coração para estar nos ministrando aqui hoje. Eu não sei porque, me veio agora na cabeça, deixa eu dar uma nota para vocês aqui. Aproveitando que nós estamos no culto de ensino. Para você que trabalha com ensino e faz plano de aula,
falando no sentido espiritual. A exemplo, escola bíblica dominical. Você vai ministrar aula na escola bíblica dominical. Você prepara o plano de aula da escola. Aí você está preparando aquele plano de aula. Tem lá, por exemplo, 3 tópicos, né? E alguns subtópicos. No momento que você está preparando o seu plano de aula, primeiramente você tem que entender que a aula total tem quantos minutos? Tem X minutos. Aí você vai dividir esses X minutos pela quantidade de tópicos que você tem. E no momento que você está preparando ali o seu plano de aula, vai ter tópicos que são mais importantes do que os outros. Um exemplo, você tem 45 minutos de aulas, né? Aí tem 3 tópicos. Aí de repente você está lendo ali um tópico, ele é mais importante que o outro. Aí você coloca no cantinho aqui, ó, tantos minutos para esse tópico. E assim você vai indo, você vai, divide aquela quantidade de 45 minutos em quantos minutos de cada tópico, e você ministra todo o conteúdo do estudo devidamente explicado. Se você tem uma introdução, você vai colocar ali quantos minutos que você pode ficar com aquela introdução, né? E aí, quando a gente faz isso, você coloca isso, eu sempre faço isso, vou ministrar uma escola dominical, eu coloco aquela introdução, tantos minutos, nesse tópico aqui, tantos minutos, aqui tanto e tal, e aí você controla pelo relógio, você consegue chegar lá na conclusão e ter um bom aproveitamento. Então, eu não sei por que isso veio na minha cabeça agora, não é? Não tinha plano algum de falar isso aqui. Muito bem, Deus abençoe. Vamos aqui estar dando os avisos. Amanhã, quarta-feira, nós teremos a tarde da bênção, e será a quarta-feira dessa campanha, né? E a campanha que está em andamento e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Marcos 10, 48 a 52. E à noite, amanhã, às 19h30, nós vamos ter culto lá no setor Paula, no setor de Ludenanço, no setor Vila Helena. E uma quarta sim, uma quarta não, nós temos culto lá na Fazenda Tavares. Quinta-feira, nós temos o culto da vitória. Também será a quarta quinta-feira dessa campanha, com o tema Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, baseado em Atos 8, 5 a 8. E sexta-feira nós temos o culto de oração. Convocamos vocês para estarem aqui no abençoado culto de oração, buscando a presença do Senhor, falando com Ele, para que Ele possa nos ajudar a vencer os obstáculos da nossa caminhada. E no sábado, às 8h30, teremos a nossa consagração, na responsabilidade das diaconisas, e quem mais pode participar. E à noite, no sábado, 19h30, temos o culto do pessoal da faixa de risco, terceira idade e mais os demais que fazem parte da faixa de risco. E no domingo, temos a escola bíblica dominical, 8h30 da manhã, e às 14h teremos a nossa reunião de ministério. Todos os obreiros auxiliar a pastor deverão estar aqui, e aquelas pessoas que têm causas ministeriais poderão vir também para ser tratados. E às 19h30, no domingo, teremos o culto de missões. Você vai estar preparando aquela oferta abençoada para você trazer, para ajudar aí o departamento de missões, né? E quem ainda não fez o pedido da sua revista, da escola dominical, hoje é o último dia. Hoje é o último dia para você estar fazendo o seu pedido, vai estar sendo buscado essa semana.
Deus abençoe a todos e queremos agradecer a presença de cada um que se fez presente aqui nessa noite. Eu quero estar notificando a igreja que hoje está sendo impostado lá em Mara Rosa o pastor Eliezer, aquele que já foi vice-presidente há muitos anos e também já foi vereador lá por alguns mandatos, e atualmente ele estava sendo pastor da congregação aqui do campo de Mara Rosa, de Alto Horizonte. E aí eles entraram lá no encolchado certo, deu certo, né? E aí foi indicado que essa noite ele está sendo empossado lá em Mara Rosa como pastor presidente lá da igreja de Mara Rosa. Pastor Eliezer, eu gosto muito dele, um camarada muito bom, um homem de Deus, e tem feito um trabalho brilhante ali em Alto Horizonte. E quando ele foi vice-presidente lá em Mara Rosa, muitos anos ele foi vice-presidente, ele desempenhou um excelente trabalho. E acredito que foi uma escolha muito boa da mesa da convenção estar fazendo essa escolha e resolvendo o problema de Mara Rosa dentro do próprio campo de Mara Rosa. Isso foi bom, com certeza. Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé para nós estar orando para o encerramento. Vamos estar aqui orando para os irmãos que trouxeram Jesus à casa de Deus. E vamos continuar orando, irmãos, pela irmã Maria Madalena e seus familiares que estão lutados, o irmão Walter e seus familiares também que estão lutados, e a irmã Elvira, e seus familiares que também estão lutados, para Deus dar um consolo e conforto a todas essas famílias. E vamos orar para as pessoas enfermas, para Deus dar saúde. Vocês lembram do pastor Horácio, que ministrou um estudo bíblico aqui em Teresina, já na minha gestão? Forte. Já tem alguns anos. Infelizmente, ontem ele faleceu. Um homem de Deus, muito abençoado. Eu não sei, fiquei sabendo por quê ele faleceu. E me parece que, eu não tenho bem certeza, mas me parece que ele era pastor presidente lá no estado do Pará. Foi pastor presidente vários anos lá. E aí depois, para acompanhar, parece que mãe do pai dele, estava doente. Aí ele pediu para vir para Goiânia para acompanhar essa situação do pai ou da mãe, não recordo qual que é mais, nos últimos tempos dessa pessoa. E ele ficou morando em Goiânia, depois mudou para Anápolis, e um homem de um largo conhecimento bíblico, e ontem veio a falecer. Não entendi. Morreu o pastor Libertado, dirigente? Certo. Vamos estar orando, para Deus consolar e confortar essas famílias lutadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Sua presença que nós estamos, Senhor, te louvamos e te adoramos por este abençoado culto que o Senhor tem nos dado, onde temos aprendido da Sua preciosa e santa palavra. Que o Senhor nos despede da Tua paz, nos dando uma noite maravilhosa de descanso. Pai soberano e eterno, eu quero te apresentar aqui os teus servos e servas que trouxeram aqui os dízimos da sua casa. Abram sobre eles as portas, as janelas dos céus, e derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Repreende o espírito do devorador, do destruidor, do migrador, do cortador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja sobre eles, Pai Celestial. Pai querido, eu quero te apresentar as famílias enlutadas. Meu Deus, a tua serva mãe Elvira e seus familiares, o irmão Walter e seus familiares, Pai Celestial, Maria Madalena,
Pai Celestial, e todos os seus familiares. Dá o consolo e o conforto, Senhor. Ajude essas pessoas a vencer esses momentos difíceis. Te apresentamos, Pai Celestial, ó Deus querido, aquelas pessoas que estão enfermas, da saúde, na autoridade do Teu nome. Repreenda toda doença em nome de Jesus Cristo. Deus, esse servo Teu que o Senhor colheu ontem e hoje, Senhor, apresentamos os seus familiares a Ti, que o Senhor dá o consolo e o conforto no nome de Jesus Cristo. Pai, tanto os familiares do saudoso pastor Horácio, como desse pastor de Rubiataba, consola e conforta no nome de Jesus Cristo. Deus, tem misericórdia, ajuda cada um a vencer esses momentos sombrios, despede-nos na Tua paz, nos dando uma noite maravilhosa de descanso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, isso agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, está encerrado, em nome de Jesus.